Oi, pessoal, tudo jóia? Gente, vamos continuar então a nossa aula sobre JavaScript. Ficou bem pesada a anterior, né? Essa aqui vai ficar um pouquinho pesada também, mas eu acho que em uma hora a gente resolve, tá? A gente vê tudo que está faltando. Eu parei no exemplo 7, né? Onde a gente fez a manipulação do DOM, do Document Object Model, usando a jQuery. A gente vai ver agora o exemplo 8, que são 6, se eu não me engano, funções aqui que estão implementadas, cada uma dando funcionalidade a um botão, e fazendo a manipulação do DOM também, mas mais para obter valores dos componentes que a gente está lidando com o DOM de qualquer jeito, né? Fazendo em JavaScript puro e em jQuery, tá? Lembrando de novo que eu tô mostrando jQuery, pessoal, porque como é uma biblioteca que foi muito adotada, assim, extensivamente adotada no passado, hoje em dia não é mais muito o padrão. Então eu tô mostrando para vocês como funciona, tá? Mas vocês podem fazer tudo com JavaScript puro que sempre vai dar certo, porque jQuery na verdade é só uma camada de abstração em cima do JavaScript, né? É puro, né? Deixa eu ver aqui, começou a rodar. Deixa eu ver se está rodando aqui. Beleza. Vamos mostrar as ferramentas do desenvolvedor. Isso aqui é padrão, tá, gente? Trabalhando para desenvolvimento para web, eu não tinha mostrado. Acho que eu mostrei para vocês isso aqui rapidamente, mas quem vai trabalhar com desenvolvimento para web, que fatalmente todo mundo aqui vai trabalhar, a gente tem que usar as ferramentas do desenvolvedor, tá? Então a gente vai para o exemplo 8 agora. O que no 8 a gente vai fazer? Eu tenho aqui alguns componentes de formulário, né? Dois campos de texto, um select simulando aqui, sendo usado, simulando não, mas sendo usado como uma combo box, e um select sendo usado como uma lista de seleção e uma área de texto. Tudo bem, gente? Então, o que a gente vai fazer? Como ler esses dados com JavaScript como padrão, como ler com jQuery, como inserir dados. Chegou dado do servidor, eu quero atualizar esses componentes, quero colocar dado dentro deles para o usuário ver. Então, como que eu insiro dados e como inserir opções aqui dentro dessa caixinha de seleção, que isso vai ser importante para a gente no nosso próximo capítulo, tá? Então, ler dados, se eu clicar aqui no botão, vai me mostrar, né, o valor do campo 1, que está valor campo 1, que é o que está aqui, o que está no campo 2, quem que está selecionado no Select 3, qual opção, qual o value da opção que está selecionada no Select 3. A mesma coisa no Select 4, que ele está sendo renderizado com uma lista, vou mostrar para vocês como fazer isso. E o valor que está dentro da caixinha de texto, que tem aqui uma parte em branco, porque ela está aparecendo, porque justamente no componente a gente tem esse espaço aqui, ó, tá bom? Eu coloquei mais para a gente poder para o texto ficar um pouquinho mais compacto aqui na hora que renderiza no livro não escapar da folha, tá certo? Então por isso que tem esse espacinho aqui, tá? Então eu cliquei no botão, apareceram esses valores, eu obtive eles através de JavaScript puro e aqui fazendo a mesma coisa no jQuery a gente lê os mesmos valores, tá? Inserir dados, aqui vai ter uma série de inserção padrão que está dentro do código, vai inserir um valor em campo 1, no campo 2, vai selecionar no select, assim por diante. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Então, lá, cliquei, trocou campo 1 atualizado, campo 02 já vou trocar campo 02 também, selecionou outra opção aqui e outro valor. Então, tanto é que se eu fizer alguma coisa aqui e clicar aqui de novo, vocês vão ver que vai voltar para o estado anterior. E a mesma coisa com o jQuery, certo? Olha lá. Tudo bem? Mesma coisa. Como fazer para inserir opção? A gente até viu isso já, né? Mas a gente vai ver de novo aqui, ó, clicando aqui, eu estou inserindo opções novas aqui, só com J aqui como sufixo, que eu só indiquei isso para saber que foi inserido por esse botão. E se eu clicar aqui, eu estou inserindo na outra caixinha que eu pus J aqui de jQuery, tá bom? Deixa eu já atualizar o código ali do exemplo 8, que está camo, né? É campo, aqui ó, campo. Vamos dar uma olhada então no código de cada uma. Deixa eu conferir se está gravando, né? Conferir o código de cada uma das funções, tá? Então, é sempre em par, tá?
essa e essa, depois essa e essa, depois essa e essa. Cada um desses componentes, vamos dar uma olhada nos IDs dele para a gente saber do que a gente está falando. O primeiro campo ele chama campo 01, o segundo campo 02, o terceiro, o primeiro select 03, select 04, área 05. É lógico, quando você vai desenvolver um sistema, né, de verdade, é bom dar uns nomes um pouco melhores aqui. Normalmente tem gente que não gosta, tá? Deixa eu só pesquisar aqui para ver se eu não vou falar besteira. Mas se eu não me engano, isso, notação húngara. Tem gente que não gosta, tá? Qual que é a ideia? Você coloca um prefixo padrão. Então, por exemplo, todo campo de texto, o ID dele, ou o nome da variável dele, se for um componente de interface gráfica, uma linguagem de programação, eu ponho um prefixo nele TXT, por exemplo. Tá? Ou um select aqui, SEL, cell. Então, fica a gosto do cliente. Tá? Então, você bate o olho naquela variável, você sabe o que ela é. Tá? Notação húngara chama isso. Tá? Tem gente que não gosta, tá? Eu acho que nesses casos, para interface gráfica, é muito útil, tá bom? E uma coisa que seja fácil de ser reconhecida também, tá? Eu sempre compilo a apostila, eu fico falando apostila, gente, porque isso aqui era uma apostila, os 4 primeiros capítulos eram uma apostila que eu fiz há 10 anos atrás. Eu reescrevi tudo e estou melhorando, já contei isso para vocês, né? Então é livro, não é apostila. Então vamos dar uma olhada aqui nos pares de função do exemplo 08. A gente tem ler dados formulário, a gente vai obter os dados via JavaScript. A gente até fez algo parecido, mas vamos lá. Para pegar os dados do campo 1, eu pego o elemento por ID, o campo 01, que é o ID, ponto value, eu vou pegar o valor que está dentro do campo, certo? Que é o atributo value da tag. Vocês lembram lá no nosso sisteminha de cadastro de cliente, depois vocês fizeram do cadastro de locação de DVDs que não teve locação ainda, quando a gente pegava, setava, configurava o valor de um componente usando o value, pegava EL do objeto e a propriedade, o atributo, o campo, etc. Vocês lembram disso? Então, a mesma coisa aqui. Sempre que eu pegar uma propriedade de um objeto que representa uma tag, eu estou pegando um atributo da tag, tá? Um atributo, propriedade. Né? Campo 02, mesma coisa, só que, o que diferencia aqui? Quando eu estou obtendo o campo 02, eu estou pegando get elements by name. Por que está no plural? Porque eu posso ter mais de um componente com o mesmo nome. O ideal aqui é pegar pelo campo, pelo ID. Tá? Mas aí, se a gente tiver um checkbox ou um rádio button, aí o que acontece? Você vai ter que verificar cada um dos componentes. E se você pegar pelo get elements by name, você vai poder. Na verdade, vai até atrapalhar se fizer assim, mas aqui eu estou mostrando como que faria, tá? Então, o campo 02 aqui não é o ID, é o... Deixa eu só fechar o que eu não estou usando aqui, para eu não ficar... Posso fechar esse aqui também por enquanto. Estou pegando por aqui, ó. Só que como o name, a gente pode ter mais de um componente com o mesmo nome, então o nome do método é getElements by name. Aí eu tenho que pegar o primeiro, porque eu sei que só tem um com aquele nome aqui, tá? Mas o ideal é usar o getElementById, tá? Não deixar o name para fazer para o navegador lidar com a submissão do formulário, quando for um formulário, né? Select direto, getElementById pega o select.value, ele vai pegar o valor da opção que está selecionada no momento. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Tudo bem? Uma coisa que vai faltar explicar é que quando a gente renderiza uma lista, como estão vendo aqui esse size 4, é exatamente o que vai dar essa cara aqui, ó, de eu ter 4 elementos mostrando, ele vai ser renderizado como uma lista. Eu posso configurar essa lista para eu poder selecionar mais de um elemento ao mesmo tempo, tá? Isso eu acabei não tratando, tá bom? Mas também não é nada do outro mundo, é coisa tranquila, tá? Aí na hora que for fazer a obtenção dos valores, muda um pouquinho. Vai ter algo parecido no próximo projeto, então na hora que estiver lá, eu aproveito para falar disso. Tá? Acho que eu vou até atualizar o código para a gente poder prever esse tipo de coisa na hora que for remover um item da venda. Enfim, aí dá um alert mostrando esses valores, tá certo? A variável que tem o valor do campo 01, do campo 02, do select, tarará. Antigamente, se eu não me engano, no Internet Explorer, se você tinha
alguma tag com um ID e você tivesse uma variável com o mesmo nome de uma ID, de uma tag, do ID de uma tag, dava conflito no JavaScript. Era um rolo. O Internet Explorer ele era terrível de lidar antigamente, era muito despadronizado. O padrão era o padrão da Microsoft. Então assim, eles não seguiam, não tinha muito controle, né? Hoje em dia as coisas seguem mais ou menos algumas especificações. Então, continuando, agora o jQuery, pessoal usando jQuery, o que dá para perceber é que é mais enxuto, né? Então, usa a sintaxe de seletor, então estou buscando pelo ID e aí ponto .val, que pega o valor. Esse mesmo método vol, ele tem uma versão que, na verdade, é o mesmo, né? Que você passa um valor como parâmetro, como argumento aqui, e ele ao invés de extrair o valor do componente, ele configura o valor do componente. A gente vai ver isso, tá bom? Então, tudo bem? Faz a mesma coisa e mostra. Mas é mais enxuto, né? A sintaxe é mais direto. Eu gosto muito, né? Mas aí é gosto também, tá bom? Essa ideia de seletor, esqueci de comentar com vocês também, a partir do ECMAScript 2015, né, que é a versão 6, chamada de versão 6 antigamente, existe um método no objeto document, que é o que representa o DOM do documento HTML, que chama Query Selector. Aí a gente consegue fazer coisas parecidas com o que está aqui no jQuery. Então, trouxeram da jQuery coisas para dentro do JavaScript, né? Isso é importante, né? Foi uma biblioteca que deu uma que influenciou demais, né? Agora o processo de inserir dados. É a mesma coisa, pego o elemento, ponto value, ao invés de usar ele para ler, eu uso para escrever. Então ele está como left value aqui, né? Estão vendo? Ó? Eu vou usar aqui para atualizar o valor. Então na hora que eu clicar no botão, esse valor vai para o campo 1, esse valor vai para o campo 02, que é o name aqui. Estou pegando o primeiro elemento. Aqui é o valor da option dentro do select que a gente coloca, aí ele vai selecionar automaticamente. Aqui é da área de texto. jQuery um pouquinho mais enxuto, usa a função da jQuery e a sintaxe de seletor, ponto .val, o valor que a gente quer configurar. Beleza? Inserir nova opção. Isso aqui a gente já tinha visto, né? Em qual que a gente viu? Quando a gente inseria não uma nova opção, mas inseria os P's aqui, né? Tanto aqui quanto aqui. É parecido, tá? Então, olha lá, inserir nova opção com JavaScript puro. Cria um elemento do tipo option, configura o inner HTML e o value dele. Inner HTML é o que vai aparecer na tela, que é o que estaria dentro da tag abre o option, fecha a option. E o value é o valor, o atributo value da tag. Pega o select, adiciona o OP e contador OP select 03 ou seja, mais, vai incrementar esse contador que eu estou usando aqui para mostrar o novo número da opção. Esses dois contadores já estão aqui configurados inicialmente com 4, porque eu tenho 3 opções em cada um dos selects, né? Então, para dar essa impressão que eu estou aumentando aqui, tá bom? E a mesma coisa com a jQuery. Um pouquinho mais enxuto. Crio a opção passando a tag que eu quero, abre e fecha, para o seletor. Ele vai criar. Configuro os atributos. Poderia aqui diretamente ter posto um ponto HTML e o valor, ponto val e o valor, e select 04 append OP. Eu acho que eu vou até fazer essa alteração para ficar consistente lá com o outro. Eu acho que foi até assim que eu tinha colocado. Vamos ver isso acontecendo. Olha lá. Tudo bem? Se a gente... outra coisa. Talvez vocês já saibam. Às vezes o navegador faz cache de JavaScript, de imagem, e a gente quer que ele exclua e baixe de novo. Então, ao invés de só dar F5 ou clicar aqui no atualizar, você segura a tecla Ctrl do teclado F5 ou segura o Ctrl e aperta aqui no atualizar, tá? Aí ele vai dar um refresh mesmo no cache, ele vai baixar de novo os recursos. Por que eu estou fazendo isso? Porque às vezes a gente não tem muita certeza se o arquivo foi atualizado. Às vezes não atualizou direito no servidor, ele continua baixando errado. Então você força a limpeza, essa baixar de novo, né? Ignorar o cache, ou cachê, né? Tem gente que fala cachê.
Nem sei, na verdade, a pronúncia exata. E para ver se você precisa dar o play aqui de novo, porque vocês estão percebendo, é só eu salvar, voltar aqui no navegador, o navegador já atualizou, o NetBeans já mandou o navegador atualizar, né? Mas quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu estou mexendo no exemplo 8, né? Vamos ver se está batendo. Olha lá, já é a versão nova, tá? Então, para manter a consistência aí, eu mudei. Tudo bem? Com o que a gente tinha visto lá no outro. Olha lá, um pouco mais limpo, um pouco mais enxuto, né? Tudo bem? Acho que deu para entender, né? Agora, pessoal, exemplo 9, questão de evento. Os eventos a gente pode registrar usando o atributo on e o nome do evento que a gente quer registrar e passando uma função com aquele event dentro como parâmetro, né? Passado lá como argumento no parâmetro. Ou então a gente pode fazer programaticamente. Qual que é o problema, entre aspas, de fazer programaticamente? Você só consegue registrar alguma coisa numa tag depois que essa tag passa a existir dentro do DOM. E para isso acontecer, o arquivo tem que ter sido processado, aquela linha que você quer que exista. Então, para registrar o evento programaticamente, a gente pode fazer de algumas formas. A gente pode registrar um evento onload, acho que é onload, no documento, no HTML. Esse evento ele vai ser disparado quando o navegador terminar de baixar o arquivo, terminar de baixar o HTML e todos os recursos. Então está tudo pronto, o navegador dispara esse evento no documento. Fala, está pronto. Aí você pode fazer lá em cima no teu script, certo? Dentro da função que está mapeando o evento, que está ouvindo o evento. Outra forma é usando a jQuery, a gente vai fazer isso no projeto da próxima aula, que é usando um outro, mas aí na verdade não é bem um evento de dentro do navegador, é uma série de atributos que a biblioteca verifica, que é o seguinte, ó, o HTML inteiro foi processado, eles chamam na jQuery de onDocumentReady, o documento está pronto. Então, o documento está pronto, sem ter baixado figura, sem considerar os outros recursos. O documento em si está baixado? Tá. Você dispara um evento para registrar, e dentro desse tratador de evento você registra as coisas, registra os eventos programaticamente. Ou então, você roda um arquivo JavaScript ou você executa no próprio documento um trecho de código que vai fazer o registro. E é exatamente isso que está aqui. Se a gente pegar aqui no exemplo 9, que é o que a gente vai ver agora, a gente tem essa caixinha de texto, a gente tem esse select, certo? Caixa de texto e o select. E aqui, ó, eu tenho um script. Eu poderia ter colocado ele até aqui, ó, porque nesse ponto esse cara já existe, esse já existe. Eu quero registrar o evento de teclar, keydown do teclado no campo de texto e um change no select, trocar o valor da option. Então eu faço isso programaticamente rodando aqui, ó, registrar eventos do exemplo 09. Então isso aqui o que vai fazer? Vai registrar os tratadores de evento para esses dois componentes de forma programática. Normalmente é isso que a gente quer. A gente não quer ficar misturando código JavaScript dentro do código HTML. Tá? Então, como que eu faria em JavaScript puro? Aqui, ó, para registrar o evento onKeyDown. Eu acho que eu até tinha falado outra coisa, né? Falei alguma coisa down, mas falei o nome errado, acho que aqui no meio. Ou falei certo, enfim. Pega o elemento onKeyDown. É a mesma coisa que eu colocasse onKeyDown lá como atributo e colocasse o nome de uma função que estaria já declarada. E aqui eu uso a sintaxe lá da closure, né, das closures, das funções lá sem atribuir a nada, passando já direto como parâmetro, uma função anônima, vamos dizer assim. O que ele vai fazer? Recebe um objeto event e dá um console.log, digitou e event.key. Vejam, vamos ver o que acontece? Ó, tô aqui, vou digitar. Olha lá o console. Até já apareceu alguma coisa ali, ó. Vou dar um clear aqui, ó. Teste. Estão vendo? T-E-S-T. Às vezes você quer saber se dentro de um campo de texto alguma coisa foi digitada. Por exemplo, digitou o Enter e eu não quero usar esse Enter por algum motivo. Eu não quero que dispare um evento, eu quero mudar o comportamento padrão do campo, eu quero rodar um validador aqui, enfim. Ó, Enter. Tudo bem? Então tudo ele avisa, ó. Beleza? E aqui da opção,
Eu fiz o registro usando o jQuery, aí muda um pouquinho. Uso o seletor, ponto on, o nome do evento. On, o nome do evento. É igual aqui, on. Aqui, enquanto aqui é o atributo on key down, on change, on mouse up, aqui é on, o nome, e a função que vai fazer o registro. Poderia usar, eu estou variando a sintaxe das funções para vocês verem que é uma coisa intercambiada, tá? É lógico que quando você vai programar, você segue um padrão, você faz de uma forma só, né? Aqui eu estou passando a função como parâmetro, a tratadora de evento, né? A ouvinte, né? O que vai ouvir o evento e vai executar alguma coisa. Então, olha lá. Como que eu faço aqui? O onChange, esse evento onChange, é quando eu troco a opção do select. Então, cliquei no coisa e troquei a opção, cliquei na outra opção, esse evento ele é disparado, e a gente precisa desse comportamento. O que eu estou fazendo aqui? Mostrando o valor. Na jQuery, percebam, quando a gente quer saber qual componente que disparou o evento, porque a gente quer mexer dentro dele, ou a gente pega ele pelo ID aqui de novo, ou dá um jQuery this. Aqui em HTML puro, para eu pegar o componente que disparou o evento, é esse objeto event.target, T-A-R-G-E-T, o alvo, quem disparou, né? Quem foi o alvo do evento. E aqui a jQuery, o this dentro do contexto da função representa exatamente o event.target, tá? Olha lá, .target. Então, o select é esse cara e eu mostro, agora usando um alert para dar uma variada, o valor, quem está selecionado. Vamos dar uma olhada? Então, ó, se eu escolho a mesma opção, o onChange não dispara. Se eu troco a opção, dispara. Olha lá, valor é a opção O2. Aqui está o valor O2. Se vocês olharem aqui, ó. Estou usando funcionalidade que você explicar, né? Quero ver o código de alguma coisa. Clica aqui, ó, nesse botãozinho, select an element in page to inspect it e vem aqui. Clica no que você quer saber. Vem aqui. Olha lá, ó, opção 2, o valor dela é O2. O3. E só dispara quando troca. Tudo bem? Então, como registrar eventos programaticamente. O exemplo 10 eu vou pular, porque eu vou explicar ele com calma depois. Tá certo? É uma simulação. Vamos falar do 11 e do 12 e depois a gente volta para o 10, tá? Os exemplos 11 e 12, eles são praticamente a mesma coisa. O que muda? A gente vai ter duas formas de fazer a mesma coisa no 11, duas formas de fazer a mesma coisa no 12. Essas duas formas replicadas nos dois exemplos. E a gente vai tratar de requisição assíncrona. Eu vou enviar uma requisição para o servidor com a página em execução. Essa requisição, como ela é assíncrona, ela não é bloqueante. Então, na hora que eu invoco a função, essas funções que vão fazer isso, a página ela não para, o script não para. Então, quando a gente usa um alert, é como se o JavaScript que roda na página, ele fica parado, esperando aquilo ali acontecer. O que estiver rodando em segundo plano, né, em background, que a gente fala, está rodando. Para a gente induzir essa execução em segundo plano, aqui em específico, para lidar com requisição para o servidor, a gente vai usar essas chamadas assíncronas, a gente chama de AJAX, é Asynchronous JavaScript and XML. Esse nome, hoje em dia, pessoal, ele não é... Porque, na verdade, você está rodando JavaScript assíncrono, mas você não está obrigatoriamente lidando com XML. Normalmente vai lidar com JSON, ou com texto puro, ou mesmo com XML. Se quiser usar XML, não tem problema nenhum. Eu ouvi dizer, quando eu estava dando a minha reciclada aqui para escrever esse material novo e atualizar as minhas coisas, que hoje em dia o pessoal chama esse tipo de chamada de AJAX, né? Essas requisições, assim, chama essas requisições de jQuery. Eu não entendi e eu achei uma baita de uma ignorância. Então não fala esse tipo de besteira, tá certo? Ah, eu fiz um jQuery. Como assim, né? Enfim. Como fazer essas requisições assíncronas? Então a primeira coisa que a gente tem que entender. Por exemplo, 11, a gente vai chamar de forma assíncrona o servlet calcula tabuada servlet. Então, relembrando, esse servlet a gente manda um parâmetro para ele
ele vai gerar uma string no servidor e vai retornar para quem está chamando com a tabuada, essa saída em HTML. E o listagem pessoa servlet, chega um número também lá, que eu chamo de quantidade. Essa quantidade vai ser usada para criar uma lista, um array list aqui no caso, né? A implementação que eu utilizei, mas no fim das contas, uma lista, né? A interface é list, de pessoas e depois serializar essa lista de pessoas em JSON e usar lá na interface. Vamos ver como processar essas duas coisas usando JavaScript puro e jQuery. jQuery é muito famosa pela sintaxe seletor, que a gente já viu que dá uma enxugada no código, e justamente por essa função Ajax. Essa é função ou método. Tá? Esse método, essa função Ajax, pessoal, ela existe várias outras versões dentro da biblioteca para facilitar. Então, às vezes eu só quero uma só para obter JSON. Então, ela já tem uma pré-configurada com os atributos aqui dela pré-configurado para já fazer a execução. Eu estou mostrando ela de forma completa, vamos dizer assim. Todas as opções do objeto de opção que é enviado, que é passado para ela como segundo parâmetro, vocês têm que dar uma olhada na documentação, o que é possível fazer. Tá? Tudo que você precisa está lá. O link está no livro, tá bom? Está no capítulo. Então, a gente começa falando da jQuery primeiro. Então, eu quero fazer a requisição assíncrona usando o Ajax com jQuery. Como que eu faço? Primeira coisa, vamos ver acontecendo para vocês entenderem. Eu vou clicar aqui, ele vai perguntar o nome, calcular a tabuada de. Eu vou pôr assim, tabuada de 5. Vou dar OK. O que está acontecendo que aconteceu nesse meio tempo? Isso aqui não foi gerado pelo JavaScript. Esse 5 foi enviado para o servidor, aqui no calcular tabuada, chegou o 5 aqui, eu gerei essa string dentro do string builder com esse conteúdo, dando um BR no fim de cada linha, para ir pulando linha, e joguei isso aqui para o cliente na hora que eu escrevo no print writer. Então, chegou no servidor o 5, voltou esse texto aqui para mim, esse conteúdo. E aí, do lado do cliente, eu trato ele. Como que eu faço? Primeiro, obtive o valor. Vou chamar o Ajax. Calcular tabuada. É quem que eu quero invocar. Aqui não tem caminho nem nada, porque a gente está tudo no mesmo lugar, né? Tá tudo no mesmo diretório e não tem forward nenhum aqui, né? Pelos dispatcher, então não tem problema aqui com o caminho, tá? Depois no nosso sistema real a gente vai ter que dar um jeito de codificar o caminho do contexto aqui para a gente não se perder, né? Para a aplicação não se perder. Então, o primeiro parâmetro é a URL que quer ser acessada. Você vai acessar. O segundo parâmetro é um objeto de opções. Estão vendo que a gente está usando aquela sintaxe de inicialização de objeto? Abre chave, fecha chaves. Aqui dentro, o que a gente vai mandar? Objeto data. O objeto data é o objeto que vai ser utilizado para codificar os parâmetros da requisição. Então, eu vou enviar o número. Esse número é o que eu estou obtendo aqui, ó. Beleza? Data type é o que eu estou esperando de retorno do servidor. A jQuery, mesmo que você não coloque, ela é esperto bastante para detectar e saber o que ela tem que fazer. Aqui eu estou falando que está chegando com texto. Então, eu estou lidando com esse dado que está voltando como texto puro. Certo? O que acontece? Quando eu fizer isso aqui, vai ser feita a requisição. Só que eu não sei quanto tempo que isso vai demorar, se vai chegar no servidor ou não. Se chegando no servidor isso está correto ou não, então o servidor pode me retornar um erro. Então o que acontece? Isso aqui é análogo a uma promessa, que é coisa nova do JavaScript 2015, né, que tem 6, 7 anos já. Você faz uma promessa e você precisa registrar ou avisar ou informar que, dependendo do resultado dessa promessa que foi feita, no futuro alguma coisa pode acontecer. O que pode acontecer? Normalmente, ou ela é bem sucedida, chegou no servidor, fez alguma coisa e voltou, ou deu algum problema. O servidor trouxe uma mensagem de erro, ou esse recurso está inacessível, o negócio não funciona. Então, isso aqui faz a invocação. Aí na jQuery, estão vendo que eu estou fechando a Ajax.
eu vou registrar isso. Vou pôr done, ou seja, terminou, está pronto. O que eu vou fazer? Vou pegar a minha dívida exemplo, HTML, o HTML dela, né, que é o inner HTML, se eu estiver usando o JavaScript puro, e passando o data. No Done, ele tem a função que vai lidar, o callback, aqui, essa função de callback, né, que vai tratar quando o Done for disparado, ela recebe o data e o text status. Data é o que vai vir, não confundir isso com isso. Aqui o nome poderia ser qualquer outra coisa, tá? Aqui é o nome do parâmetro, mas normalmente a gente chama de data. Aqui é o que chegou do servidor. Então eu coloco no HTML daquela div. Se der algum problema, aí roda o fail, que aí tem esses 3 parâmetros. Aqui é opcional, se você não for utilizar nenhum deles, se quiser só buscar uma mensagem, erro, você não precisa passar nenhum dos 3. Você não precisa configurar nenhum dos 3 aqui, tá? Quem que são eles aqui? Error traum que aconteceu. O status aqui, de jQuery vai avisar mais ou menos o que é que aconteceu também aqui por esse status. E esse JQXHR, pessoal, é o objeto que encapsula essa requisição assíncrona, tá? Que é o que era feito. Antigamente, quando a gente queria utilizar a Ajax, antes da jQuery, assim, era um pouco... Não é que era complicado, mas você tinha um código ali meio cheio de gambiarras, entre aspas, porque cada navegador implementava esse objeto de requisição assíncrona de uma forma. Tá? Então, se fosse... o cliente está no Internet Explorer, tem que fazer de um jeito. O cliente está no Chrome, tem que fazer de outro jeito. Chrome eu acho que nem existia na época. O cliente está no Firefox, tem que fazer de outro jeito. Então, a jQuery, ela encapsulou toda essa complexidade nessa funçãozinha Ajax, e aí aqui esse JQXHR é um objeto que faz a requisição assíncrona, mas é também um objeto da jQuery, que ela usa nos bastidores, o que cada navegador faz. Tá? Usando JavaScript puro, a partir do JavaScript padronizado pelo ECMA 2015, versão 6, edição 6, como que a gente pode fazer? A gente pode usar a FET API, né? A API do FET. Como que funciona? Então, vamos rodar aqui para vocês verem que funciona. Ó. Isso aqui, vou pôr aqui, tabuada de 60. Tá lá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês verem o que eu cliquei aqui, né? Se a gente vier aqui em Network, ó. Esse primeiro, que foi do jQuery, a gente viu via GET. Então, tá vendo como que está configurado aqui bonitinho? Esse segundo ele foi via post. Então, lá no Ajax, se eu não falei qual que é o método que eu quero que envia, ele envia via get. Aqui é a mesma coisa. Se eu não informar o método no objeto de opção, que ele é diferente da jQuery, ele roda via get. Só que para enviar parâmetro, obrigatoriamente, para enviar parâmetro codificado, ou eu vou ter que colocar na mão aqui e rodar o encode URL aqui, ou mandar via um objeto desse tipo aqui, o URL Search Params. Só que para enviar via ele, eu tenho que mandar via post, tá? Porque eu estou mandando no corpo, na verdade, tá? Enfim, vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. Eu estou em Network, aqui são as chamadas que aconteceram. Se eu clico aqui, é o que o servidor retornou para o cliente tratar, ó. Olha lá, é a resposta, o response. E se eu clicar aqui, é o da 60, que é o que a gente acabei de fazer. Então percebam, está indo para o servidor e está voltando. Está indo para o servidor e está voltando. E eu estou trocando o valor. Vou chamar via jQuery agora, 8. Olha lá. Certo? Via FET, 4. Aqui não está codificado porque está enviando no body da requisição. No body da requisição. Certo? Eu estou mostrando as variações para vocês entenderem o que está para ser feito. Então, obtive o parâmetro, o valor. Criei um objeto de parâmetros, não é simples assim. Até dá para fazer de outra forma, tá? Mas eu estou mostrando essa forma aqui. Parece a mais comum. Parâmetros.append, eu acho que fica até melhor aqui, porque fica dividido, né? Depois aqui fica um pouco mais limpo. Número, que é o cara que está sendo esperado aqui. O valor que vai estar associado a ele. Fetch, a URL, igual no jQuery, só que aí o objeto de opções, que aqui ele chama ele dá um outro nome, chama de initObject, ele vai receber os parâmetros, né, os atributos dele, método post, body, os parâmetros, certo? Aí, se bem sucedido, aí aqui é igual a sintaxe das promises, das promessas do JavaScript,
que são justamente objetos criados para fazer esse tipo de requisição assíncrona ou para executar na própria página alguma coisa que vai demorar, né? Ou que pode acontecer alguma coisa no futuro, enfim. Eu vou registrar 2 demos. Os demos que eu registro, eles vão ser executados em ordem. Então, o primeiro demo é se foi bem sucedido e chegou do servidor. O que chega do servidor? Um response, certo? E eu vou fazer alguma coisa com ele. Como eu estou retornando texto puro, eu vou retornar response.text. Aqui eu poderia diretamente, ao invés de invocar outro DEM, colocar isso aqui direto aqui dentro e aqui dentro com response.text. Funcionaria. Tá? Eu estou fazendo dessa forma porque é o que aparece mais comumente. Tá? Outra coisa, isso aqui pode, esse return ele pode até ser, você não precisa dele. Por quê? Quando a gente usa essa sintaxe das closures para definir função, se o corpo da função tiver uma instrução só, é implícito que isso aqui é uma instrução de retorno. Tá? Isso aqui vai ser retornado. Mas eu deixei aqui para ficar mais claro o que é que está acontecendo. Tá bom? Mas, se vocês virem código assim, mais enxuto, entendam que, bem, uma closure com uma instrução só dentro do corpo quer dizer que isso aqui é o retorno. Eu acho, se eu não me engano, eu acho que eu não sou nem obrigado a colocar chave aqui, ó. Não, parece que é assim. Tudo bem? Então, rodou o dem, o response é o objeto que está chegando do servidor com tudo lá codificado. Eu pego o texto, porque é só texto puro que eu quero. E aqui no próximo dem, ele vai ter como entrada o que foi retornado pelo dem anterior. Então, eu posso encadear vários dems para separar o processamento. Tá? Então, o texto eu uso para colocar na div exemplo 11, que é a mesma div do outro botão. E se acontecer algum erro, aí é catch. Aqui é done e fail, aqui é dem e catch. Tá certo? Tudo bem? Então, essa é a requisição assíncrona. O outro exemplo ele é análogo, mas o que muda? É que ao invés do servidor responder texto, ele está respondendo JSON. Então vejam, é a mesma coisa, agora está mais enxuto aqui porque não está comentado, né? Aqui eu já desfiz o que eu tinha feito. Né? Aqui o NetBeans fica falando que esse fetch aqui não é reconhecido, mas porque apesar dele existir, ele ainda é uma funcionalidade experimental, tá certo? Mas pode usar numa boa, não tem problema não. Usando agora para processar JSON no retorno. Isso aqui é igual ao exemplo anterior. Então, se você entendeu o anterior, beleza. O que muda é o data type, que eu estou falando, que é JSON, mas, de novo, a jQuery ela é esperta, entre aspas, bastante, para detectar esse tipo automaticamente e já saber lidar com ele, mas a gente coloca aqui para ficar mais claro para quem está lendo o código. E o que chega? Esse data agora, que no anterior chegou como texto, porque a gente estava esperando texto, aqui ele já chega com um parse feito do JSON que veio do servidor. Vai rodar um parse JSON.parse, lembram? Isso aqui nos bastidores, e já vai converter para objeto. Então, na hora que eu chego aqui dentro desse corpo do tratamento do Done, do callback do Done, eu já tenho o data como objeto. Como ele está vindo? Vamos rodar para vocês verem o retorno. Ó. Aqui não dá para dar um clear, mas não tem problema. Ó, Ajax com jQuery. Quantidade de pessoas, eu vou pôr 5. Vou dar Enter. Então, ó, foi para lá. Olha o que está vindo. Lembra que é uma lista de objetos do tipo pessoa? Então, aquele JSON-B que tem o toJSON aqui, como isso aqui é uma lista, ele vai codificar como um array do JavaScript, que é o que inicia aqui com um abre colchetes e fecha colchetes aqui no final. E depois cada um dos objetos, usando a sintaxe, né? Objeto. E opa, selecionou tudo, eu não queria selecionar tudo. Vamos pegar aqui, ó. Aqui. Isso aqui é um objeto do tipo pessoa. É o quinto, no caso. Certo? Cada um deles separados por vírgula. E aí esses objetos eu uso para preencher a div aqui de novo. Acho que eu falei todos os detalhes, né? Vamos lá. E como que eu preencho a div? Olha lá, eu pego a div, põe o HTML dela vazio, ou seja, eu limpo ela, tiro tudo que está dentro dela. E aí faço o quê? Como isso aqui está chegando como JSON, foi parseado,
e virou um array de objetos do tipo pessoa, aqui o tipo não importa, que são objetos genéricos. Como é um array, eu dou um for each. Cada elemento desse array eu sei que é uma pessoa, então eu chamei de pessoa, mas poderia chamar de qualquer coisa aqui. E cada vez que eu rodo isso aqui, eu coloco dentro da div o quê? Aqui eu estou passando o código HTML direto. Põe uma outra div que chama dados pessoa, pessoa, dois pontos, o nome da pessoa, é o que está aqui, pessoa. Aí vem o nome, na próxima, dentro de um P. Outro P com a data de nascimento, outro P com o salário. A class dados pessoa que vai dar essa cara bonitinha entre para mim é mais ou menos bonitinha aqui. O que está lá no CSS só para a gente ver? É o dados pessoa, não é? Então, ó, dados pessoa tem uma borda sólida em azulzinho escuro. O background dele é laranja. Esse aqui, se eu não me engano, é um laranja. E o margin bottom para dar 5 pixels de espaçamento entre os próximos, certo? Então, isso aqui é o laranja, é a parte do fundo aqui, é o pessoa. Dentro dela eu tenho 3 P's. O primeiro P, eu quero esse azul, que é esse azul mais clarinho. O segundo P dentro da pessoa, eu quero um azul um pouquinho mais escuro. E o terceiro, outro azul, certo? E os P's em geral dentro de quem está usando o dado pessoa, eu pus margem 0 pixel, ou seja, sem margem, para não ter espaçamento. Porque o P por padrão tem espaçamento, né? Se eu comentar aqui e atualizar, vamos pegar aqui 5 de novo. Olha lá, tem espaçamento, tá bom? Então, tirei a margem aqui para que fique um grudadinho aqui com o outro para a gente ver o exemplo. Tá bom? Tudo bem? Entenderam a ideia? Como que faria com JavaScript puro? De novo, usando a Fetch API. Como que é? Pega os valores, codifica parâmetro, manda. E aí, olha o dem response. Lá era o response.text no exemplo anterior, né? No exemplo 11, quando usava Fetch API. Aqui é response.json, porque eu sei que está retornando JSON do servidor. E aí, o código aqui é parecido, né? Eu até misturei, eu misturei jQuery aqui com a parte da Fetch API, tá bom? Mas poderia fazer isso aqui com JavaScript puro, tá? Coloquei mais por comodidade mesmo, porque é o mesmo código, se vocês olharem é a mesma coisa. Tudo bem, gente? Entenderam a ideia? Agora a gente vai para o exemplo 10. Eu acho que em 20 minutos, eu preciso terminar isso aqui 11 horas. Dá para eu explicar. Então vamos lá. Eu vou abrir esse arquivo aqui em outra janela, para eu ter ele como cola, para eu não ficar demorando muito, tá? Porque a chance de dar um errinho ou outro é sempre grande. Então, tá aqui é o exemplo 10 final. Até ontem eu tinha começado um projeto já com isso aqui zerado, ou limpo de alguma forma, mas hoje aqui, como já estou no projeto final, eu criei o arquivo, aí depois no final da aula eu só copio e colo o conteúdo desse nesse aqui para tal que tinha e apago o outro. O que a gente vai fazer? O que a gente tem aqui? A gente vai. Agora o exemplo é o exemplo da Canvas API, é o exemplo 10 aqui, tá? Deixa eu fazer uma coisa, só para a gente dar uma zerada aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer de forma. Eu só quero o exemplo 10. Aqui, ó. Terminar assim. Posso parar aqui, ó. Depois eu tiro essas coisas. Ah, eu só quero essa aqui. Isso aqui que tá para baixo eu não vou tirar não, porque a gente não precisa mexer. Eu quero isso aqui. O que está aqui dentro, pessoal, da div é um canvas. Então vejam, ó, eu tenho uma div ali, essa div aqui, essa aqui é o que está aqui por fora. E aqui dentro eu tenho um canvas, estão vendo? Esse componente do HTML5, o HTML mais moderno, ele permite que a gente, através do JavaScript, a gente desenhe nele. Pode ser tanto desenho em 2D quanto 3D. 2D a gente vai usar a Canvas API. E a parte 3D é o WebGL, que dá para fazer a parte 2D também, com aceleração em hardware, e a parte 3D. A gente só vai ver o 2D. Só que é mais, vamos dizer assim, curiosidade, ver o que acontece, tá bom?
Altura dela 260 pixels, largura 550 e a classe dela é Canvas exemplo 10, só para ela ter essa bordinha aqui bonitinha, tá? Muito bem, o que a gente quer fazer ali dentro? A gente vai fazer a simulação de uma bolinha, tá? Então o que eu tenho aqui dentro? Eu já tenho algumas coisas aqui mais ou menos prontas para a gente poder dar uma acelerada. Então no preparar Canvas exemplo 10, que é o que vai executar aqui, o que ele vai fazer? Primeira coisa, vai declarar uma classe que chama bolinha. Ela começa aqui, termina aqui, depois a gente vai usar ela embaixo. O que eu tenho no construtor dela? A minha bolinha vai ser uma bolinha que vai ficar rebatendo dentro desse canvas enquanto roda a simulação, e a gente vai simular forças físicas nela, tá bom? Gente, eu não tô, a minha pretensão aqui não é ser físico, nem nada disso, é mostrar que dá para fazer algum tipo de simulação, tá certo? Isso aqui a rigor não é exatamente como deveria ser a simulação, uma simulação real. Isso aqui é mais para a gente ver as coisas acontecendo, tá bom? Então, ninguém precisa falar, tá falando besteira aí de física, tá certo? Isso aí, física é com o Renato e com o Everaldo, tá bom? Se é que eles estão dando aula para vocês esse semestre. Construtor. Acho que deu, né? Semestre passado. Ano passado. Enfim, whatever. Construtor. O que o construtor da bolinha vai receber? X e Y vão ser o centro da bolinha. Velocidade X e velocidade Y vão ser as velocidades da bolinha. O raio dela, na verdade vai ser um círculo, não uma bola, né? E a cor. Então, configuro X, Y, raio, cor e as velocidades aqui dentro. E elasticidade, atrito em arraste. Elasticidade vai simular esse coeficiente de elasticidade do material. Então, por exemplo, você pega uma bolinha de tênis, joga na parede, quando quando ela bate na parede, ela vai perder força, porque ela tem esse coeficiente de elasticidade, certo? O atrito é o atrito do material com o meio. Então, como a gente tem a atmosfera, que o ar, apesar da gente não enxergar, o ar ele tem volume, né? Tem matéria voando aqui, né? Só que está em estado gasoso, né? Quando você joga a bolinha, tem um atrito do material da bolinha de tênis com o ar e do ar com a bolinha de tênis. Então vai fazer a bola desacelerar, né? Quanto mais rápido, mais atrito, né? E se ela está em arraste ou não. Se eu estou arrastando, puxando ela com o mouse, porque a gente vai ter essa interação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é implementar a função desenhar. O que eu vou colocar? Eu já acho que eu vou até copiar e colar já aqui algumas coisas para a gente já dar uma acelerada, tá certo? Deixa eu ver aqui, daqui até aqui tá tudo antes do set intervalo. O que a gente tem aqui, ó? Então, vai rodar a classe, beleza? Aí vai vir aqui e eu vou ter. Primeira coisa, eu vou pegar o canvas. Document by get element by id, beleza? Então essa variável canvas aqui é uma referência ao canvas, à minha telinha de desenho, certo? Para fazer desenho em 2D, eu tenho que obter o contexto gráfico de duas dimensões do canvas. Então como que eu faço? Canvas.getContext2D. Isso aqui vai retornar um objeto do tipo, agora eu não sei exatamente o tipo, mas é um contexto gráfico em 2D que vai ser atribuído a essa variável. Pego a largura e a altura do canvas, canvas.width e height. Aqui, pessoal, eu poderia usar isso aqui diretamente dentro do código, tá? Lá dentro da bolinha que a gente vai precisar desses dados. Mas eu optei aqui em colocar em variáveis, talvez para ficar um pouquinho mais didático, tá? E essas duas variáveis dx e dy é para simular a pega na bolinha na posição correta. Então, porque na hora que a gente detectar que a coordenada do mouse que clicou dentro da bolinha, clicou lá dentro, se a gente configurar a bolinha para ela ser arrastada a partir da posição do mouse usando o centro dela, a bolinha vai pular na hora que a gente clicar nela. Então, imagina, tem a bolinha, eu cliquei aqui nesse cantinho, na hora que eu cliquei, se eu não fizer esse cálculo da diferença, que eu vou mostrar depois como que ele vai ser aplicado, a bolinha na hora que eu clicar, ela vai ser retornada assim. Entenderam qual que é a ideia? Cliquei aqui no cantinho, ela vai passar a ficar assim. Nossa simulação. Então o que eu quero? Eu quero pegar essa diferença da onde eu cliquei na bolinha e do centro dela, para na hora que eu começar o arraste, eu fazer essa modificação na posição dela para parecer que eu cliquei naquela posição e eu estou arrastando a partir daquela posição. X antigo e Y antigo, eu vou ficar obtendo, sempre que eu ficar arrastando a bolinha, qual que foi a coordenada anterior do X e do Y onde ela estava,
para eu poder recalcular a velocidade na hora que eu for arremessar, porque a gente vai simular esse arremesso também. Gravidade aí não é uma propriedade da bolinha, seria uma propriedade do meio, né? A gravidade que ela vai estar sujeita, aqui o valor é 1. E aqui eu crio minha primeira bolinha. Onde que ela está? Ela está na largura e na altura do canvas dividido por 2, então ela vai começar a simulação no centro do canvas. A velocidade em x e em y, ambas valendo 2. O raio da bolinha é 10 pixels, então ela tem raio do centro até a borda dela, né, até a circunferência dela tem 10, o diâmetro é 20. E a cor dela, usando essa sintaxe aqui, RGB, abre parênteses, 000, cor preta. Bolinha em arraste é uma variável que vai indicar se tem alguma bolinha sendo arrastada durante a simulação. Ela começa como nulo, porque não vai ter. Só vai ter a partir do momento que eu clicar numa bolinha, eu acertar a bolinha e começar a arrastar. Eu tenho um array de bolinhas. Esse array de bolinhas, eu tenho a minha primeira bolinha ali dentro, que é esse cara que vai ser usado para processar a parte gráfica da simulação. E aqui vem a função setInterval. O que essa função faz, pessoal? Função do JavaScript. Ela vai executar essa função que está sendo passada aqui como primeiro parâmetro pelo menos a cada 10 milissegundos. É lógico que esse tempo de execução vai depender da máquina onde está rodando. Você não vai ter garantia que isso... Então, por exemplo, a máquina é muito lenta. Então, pode ser que eu não consiga, que o navegador não consiga rodar isso aqui 100 vezes por segundo. Porque se um segundo tem 1000 milissegundos e eu quero rodar isso aqui a cada 10 milissegundos, 1000 dividido por 10 dá 100. Então, eu vou rodar essa função 100 vezes por segundo. Será que o navegador dá conta? Às vezes não dá. Esse cálculo do tempo aqui, que seria o FPS que a gente vê em jogos, né, o frames por segundo, aqui eu vou ter aproximadamente 100 frames por segundo, como eu falei, depende da máquina. E em jogos, no mundo real, isso aqui vai ter que ficar sendo recalculado de acordo com a potência da máquina. E o mundo do jogo, o mundo da simulação, vai ter que ser atualizado com base em quantos quadros foram calculados. Aqui a gente não está preocupado com esse tipo de coisa. Tudo bem? Então, o que eu vou ter dentro aqui desse set intervalo? Eu queria até fazer com um pouco mais de calma isso aqui, mas eu acho que vai demorar muito e eu estou um pouco sem tempo hoje. A gente vai fazer duas coisas. Sempre que essa função rodar, ela vai limpar o canvas. Ou seja, da coordenada 0 à coordenada 0, com a largura e a altura do canvas, eu vou limpar o retângulo, dar um clear rect, ou seja, do 0, 0, que é essa coordenada superior esquerda aqui, x cresce para a direita, y cresce para baixo, ou seja, iniciando em 0x até a largura, iniciando em 0y até a altura, eu quero limpar o retângulo. E aí, para cada bolinha que eu tenho dentro do array, inicialmente eu vou ter uma bolinha só, o que eu vou fazer? Eu vou invocar para aquela bolinha o método mover. Esse método mover vai ser responsável em atualizar a posição dessa bolinha na nossa simulação. E eu vou rodar o método desenhar, que vai fazer o desenho dela passando esse contexto, que é ele que faz o desenho no final das contas. A primeira coisa que a gente vai fazer então aqui dentro da bolinha, se a gente salvar aqui e ver a simulação, não está acontecendo nada. Ó. O set intervalo está rodando já lá. Só que não está acontecendo nada porque a bolinha não está sendo desenhada. Não tem o desenho, não tem o código para desenhar a bolinha ainda. Então a gente vai fazer o código de desenho da bolinha, que eu vou copiar pronto aqui também para ir mais rápido, tá certo? O que a gente vai fazer? Vou explicar cada parte. Primeira coisa, o contexto gráfico que está entrando aquele context, lembra que aqui eu chamei de CTX? Eu vou usar a propriedade fill style dele para falar, ó, qual que é a cor da caneta que eu vou usar para pintar o desenho que eu vou fazer? É a cor do objeto que está entrando um preto, lembra? RGB 000. Dou um begin path. Se não tem um método para desenhar círculo, a gente tem que usar o arc. O que o arc recebe? Ele recebe o centro do arco, que é o centro da nossa bolinha, o raio que vai ser utilizado, e aqui em radianos, dois parâmetros. Onde que ele inicia o desenho do arco, e onde ele termina. Eu quero que inicie em 0 radianos e termine em 2 pi radianos, ou seja, uma volta completa. Então eu vou fazer o desenho num círculo. E ctx.fill é a hora que vai fazer a pintura de fato desse caminho. Vai fechar o caminho e vai pintar de preto. Então vocês vão ver que agora, na hora que eu salvar, vai aparecer a bolinha aqui no centro. Tudo bem? Até diminuir um pouquinho para ficar um pouquinho mais bonito. Tudo bem?
bolinha aqui no centro. Só que ela não está movendo ainda. Então, vamos agora copiar o código de movimentação, só que eu vou comentar algumas partes dele, tá? Para a gente ir tirando aos poucos, porque tem bastante coisa. Então, vejam. Opa. Mover. O que o mover faz, pessoal? Eu vou deixar isso aqui. Se a bolinha não estiver em arraste, eu atualizo a movimentação dela. Ou seja, eu não estou arrastando ela com um mouse. A gente nem pensou nisso ainda. Então ela está rodando a movimentação. O que acontece na movimentação? A primeira coisa, eu vou comentar daqui até aqui para vocês verem acontecendo. A primeira coisa, eu vou incrementar na posição da bolinha a velocidade x dela, incrementar na posição y da bolinha a velocidade y dela. Estão vendo? Velocidade x e y pode ser negativa também, ou seja, a bolinha está andando para a esquerda em x ou para cima em y. Se a gente voltar aqui no navegador, não aconteceu nada. Será que eu comentei coisa além do que eu deveria? Deixa eu só tirar os dois comentários para ver o que acontece. Bem, vocês já viram o que iria acontecer, né? Por que não está andando? Deveria estar andando. Enfim, vamos lá. O que eu estou fazendo? Deixa eu tirar essas coisas aqui, ó, só. Queria saber por que ela não andou. Ela deveria andar com isso aqui. Ah, tá. Agora foi. Eu devo ter comentado alguma chave aqui a mais. Então, o que isso aqui está fazendo? Está incrementando em x e incrementando em y. Eu vou até tirar isso aqui para vocês verem. Então, toda vez que eu rodar o mover, a bolinha ela vai andar para a direita 2 pixels cada vez. Então, a cada segundo, como eu rodo aproximadamente 100 quadros por segundo, se eu estou rodando para cada quadro 2 pixels para a direita, com a velocidade x em 2, que é onde a gente criou a bolinha aqui, a cada segundo a bolinha movimenta 200 pixels. Certo? Tá lá, estão vendo? Viram ela passando? Só que acontece, eu preciso detectar quando ela bate nessa parede aqui, entre aspas, para ela rebater. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou tirar o comentário aqui aos poucos. Eu vou fazer exatamente isso para o lado direito. Então, ó, se o centro da bolinha mais o raio dela, ou seja, a borda direita da bolinha, chegou na largura do canvas, ou passou dela, maior que a largura do canvas, o que eu vou fazer? Eu reposiciono a bolinha, ou seja, o centro da bolinha agora, a parede está aqui, a bolinha está aqui. Para vocês acho que está ao contrário, né? A bolinha está aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reposicionar ela assim, para ela encostar na parede, para ela voltar. Certo? Então o que eu faço? A posição dela é a largura do canvas menos o raio dela. Então a posição da bolinha, que ela está aqui, é aqui que é a posição do canvas, menos o raio da bolinha. Então, ou seja, eu vou pôr a bolinha aqui e eu vou mudar a velocidade. Velocidade x passa a ser menos velocidade x e eu ainda multiplico pela elasticidade, porque cada vez que eu bater na parede, eu quero que ela desacelere quanto? 10%. Certo? Porque minha próxima velocidade vai ser 90% da anterior. Então, cada vez que eu bater na parede, a parede da direita, qualquer parede, na verdade, vai acontecer isso, ela vai desacelerar um pouquinho. Não deu para perceber muita diferença, só que agora eu tenho que tratar o lado esquerdo também, que é o que está aqui, ó. Deixa eu comentar. Então não tem nada. Pessoal, esse exemplo é um exemplo que eu implemento em praticamente qualquer linguagem de programação que eu aprendo e que tem interface gráfica, que eu implemento desde 1998 ou 99, se eu não me engano. Não, um pouquinho depois. 2000, 2001. Que foi quando eu aprendi, quando eu programava em Flash, né? Que hoje em dia nem chama mais Flash, chama Adobe Animator. Que tem uma linguagem lá que chama ActionScript, que é baseado no ECMAScript também, que o JavaScript também é baseado. Né? Então veja, ele vai bater agora dos dois. Eu salvei? Salvei. Tá batendo dos dois lados. Se vocês perceberam, ela já está desacelerando. Vou esperar ela bater mais uma vez. Olha lá, estão vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa mesma coisa agora para direita, para esquerda, para cima e para baixo. E eu vou tirar o comentário da velocidade da parte do y agora. Vocês vão ver agora que a bolinha vai batendo, rebatendo, ela vai desacelerando e vai ter uma hora que ela vai parar.
Já dá para perceber que ela está desacelerando, né? Cada vez que ela bate, ela perde 10% da força da velocidade dela. Ela vai desacelerando. Agora, além disso, eu vou pôr para aplicar o atrito. Cada vez que eu rodar, cada passo da simulação, 100 vezes por segundo, eu multiplico pelo atrito, ela vai perder 1% da velocidade dela, em x e em y. E, vamos tirar a gravidade aqui ainda. Então, olha lá, ela já vai desacelerar. Tá vendo? Porque ela teve o atrito do meio, já parou praticamente, ela está mexendo ainda um pouquinho. E agora a gravidade, agora já é o que já vai dar uma cara de realidade para ela, vejam. Certo? Agora eu quero adicionar o restante das coisas da simulação. A primeira coisa é o intercepta, eu vou correr aqui para dar tempo, que eu vou... Como que eu detecto se uma coordenada que eu estou fornecendo está dentro da bolinha? Basta eu pegar o centro da bolinha, calcular a distância do centro até essa coordenada que eu tenho. Que distância que é essa? É a hipotenusa usando o teorema de Pitágoras. Então, pego essa hipotenusa. Se o tamanho dessa hipotenusa for menor ou igual ao raio, quer dizer que a coordenada que eu cliquei está dentro da bolinha. Se for maior, quer dizer que está fora. Então, eu calculo a hipotenusa do centro da bolinha, a coordenada x que eu cliquei, que está entrando no método, a mesma coisa para o y, e verifico se é menor que o raio da bolinha. Se for, quer dizer que eu cliquei dentro da bolinha. E esse gerar nova velocidade vai gerar uma nova velocidade da bolinha, que a gente vai fazer a simulação de chacoalhar a tela. E por fim, a gente vai pôr a interação com o usuário, pessoal, que é toda essa parte aqui desses métodos. Aqui. A gente pega o canvas e registra os eventos nele. Tá? Então, salvei. Se a gente olhar aqui agora, a gente consegue arrastar a bolinha. Eu não vou entrar em detalhe, vocês deem uma olhada no código. Tá certo? Eu vou passar rapidinho e a gente pode arremessar a bolinha. Com o botão direito, a gente balança a janela. E com o botão esquerdo, a gente põe bolinhas novas aqui dentro. Agora variando aleatoriamente cor e velocidade. E se eu clico no botão direito, elas chacoalham. E eu posso pegar bolinhas que estão no meio aqui e jogar elas. Elas não batem entre si. A simulação para eu ter colisão de partícula aqui, como elas têm raio diferente, é um pouquinho complicada. Se elas tivessem raios iguais, a gente poderia usar uma fila de prioridades para calcular esse tipo de simulação. Tá? E aqui ela tem gravidade também, que implicaria em outros problemas. Tá? A gente não faz esse tipo de coisa aqui para manter o negócio mais simples. Tudo bem? Chacoalha, põe bolinha nova. Vamos passar aqui rapidinho no código para a gente ver o que está acontecendo. Se eu cliquei com o mouse, se o botão do mouse for o botão esquerdo, event.button igual a 0, eu faço o quê? Percorro todas as bolinhas do fim para o começo, porque a próxima bolinha que é inserida, ela está na frente das outras. Estão vendo? Ó? Essa amarelinha, eu vou por mais uma. Essa verdinha, ela está na frente das outras, porque ela foi inserida no fim do array, ela vai ser a última que vai ser desenhada, ela vai aparecer em cima no desenho. Então eu percorro o array ao contrário, para eu dar essa impressão que eu estou pegando quem está na frente. Ó, peguei a rosa, ó. Porque se eu não fizer isso, eu clicar aqui, eu vou pegar essa verde, se tiver só ela nessa posição. Entendeu o que eu estou dizendo? Vai parecer que eu estou pegando o que está atrás. Então eu percorro o array ao contrário, da última para a primeira posição. Pego a bolinha naquela posição, para simplificar o código aqui, não precisar ficar pondo bolinha i aqui em tudo. Se o x do mouse dentro do canvas, event.offsetx e event.offsety, a coordenada onde eu cliquei, interceptar essa bolinha, eu falo que ela está em arraste, eu calculo a diferença de x e y para eu poder fazer aquele ajuste na posição que eu tinha comentado, e eu falo que a bolinha em arraste é a bolinha que eu cliquei, paro o for, certo? E aí eu continuo. Se não tiver bolinha em arraste, quando eu clicar com o botão esquerdo, quer dizer, eu não acertei nenhuma, quer dizer que eu quero pôr bolinha nova na simulação. Que é o que acontece aqui. Cria bolinha nova, põe no array e o set interval está rodando lá no background, colocando elas para funcionar. Se, caso contrário, é o outro botão do mouse. Pode ser qualquer outro botão que você tenha configurado no mouse ou a rodinha. Né? Clicou a rodinha, que ela clica também, né? O que eu vou fazer? Para cada uma das bolinhas eu gero uma velocidade nova, que é esse método aqui, que vai invocar o gerar valor aleatório, que está implementado aqui embaixo,
certo? Valor aleatório usando o random mesmo, convertendo para inteiro. Aqui, na verdade, nem se preocupe em converter para inteiro, porque pode ser quebrado, usando um mínimo e um máximo. Como o random gera de 0, inclusive, até 1, sem exclusive, para eu fazer o ajuste de mínimo e máximo, eu somo no mínimo o que isso aqui foi gerado, mais a diferença do mínimo e do máximo, para eu chegar no máximo, como valor máximo, a partir do mínimo. Então, eu recalculo as velocidades, e aqui o restante da interação. Então, mouse down, né? Mouse up, na hora que eu solto, se eu não tiver, se eu não tiver bolinha, se a minha bolinha, se eu tiver uma bolinha sendo arrastada, ou seja, se ela for diferente de nulo, eu falo que essa bolinha não está mais em arraste. Por que eu preciso desse atributo em arraste na bolinha? Para fazer a parte da simulação. Se a bolinha não estiver em arraste, ela não entra aqui no recálculo. Ela está sendo arrastada pelo mouse. A posição vem do mouse, né? E a bolinha em arraste, que é a variável dentro da simulação, a variável global aqui dentro da simulação, seto ela como nula. Se o mouse saiu do canvas, que é o mouse out, eu faço a mesma coisa. É como se eu tirasse essa bolinha do arraste automaticamente. E enquanto eu movo o mouse, vejam, se eu tenho uma bolinha sendo arrastada, então a bolinha arraste vem de nulo, o que eu vou fazer? Eu guardo o X e o Y antigo dela. Então, na hora que eu movi, eu pego a última posição antes de mover, troco a posição dela, usando o event offset X, que é a posição do X e a posição do Y, que isso aqui tá entrando para mim, subtraindo da diferença, para eu pegar essa... Estão vendo que eu peguei no cantinho aqui, ó? Deixa eu tirar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Vamos pôr mais algumas. Vou pegar essa verde aqui, ó. Vou clicar nela, ó. Viram que ele reposicionou? Vou pegar aqui no cantinho, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vocês vão ver que a bolinha ela vai para o centro do mouse. Estão vendo? Essa conta aqui vai fazer justamente... Vai dar essa ideia de, na hora que eu clicar, a bolinha permanece sendo arrastada na posição que eu tô, que eu cliquei. Porque eu calculo essa diferença antes, e na hora que eu fazer o arraste, eu sei qual é a diferença que foi clicada. Então, subtrai a diferença, e aqui eu recalculo a velocidade. Isso aqui é empírico, tá, gente? Não é baseado em nada físico, não, tá? Foi um valor que eu achei que ficou legal para fazer o ajuste do arremesso. Então, eu subtraio da bolinha a posição antiga e divido por 2. Eu recalculo a velocidade. Então, toda vez que eu arrasto, tudo aquilo ali está acontecendo. Se eu parar, eu não tenho velocidade x nem y nova, eu só tenho a gravidade atuando. Caso contrário, é o que vai me dar essa ideia de eu estar jogando a bolinha, tá certo? Tudo bem? Entenderam a ideia? Isso aqui é só para evitar que ao clicar com o botão direito do mouse no canvas não apareça menu de contexto, há um context menu, prevent default. Isso aqui vai falar para o evento, falar, ó, não execute a ação padrão quando clicar com o botão direito no mouse no canvas. Quer ver? Eu vou tirar aqui só para vocês verem acontecendo. Estão vendo? Para tirar isso aqui, ó. Então, prevent default faz isso. Tem um outro método nos eventos que chama stop propagation. Ele vai fazer o quê? Porque todo evento ele é disparado e ele é propagado. Se eu tenho uma tag dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, e eu registrei o evento numa interna, aquele evento ele vai ter que ser propagado para as outras, porque às vezes eu preciso fazer mais algum tipo de processamento dependendo do que eu quero. Se eu usar o stop propagation, na hora que o evento é disparado da tag lá dentro, ele não propaga para as externas, tá certo? Aqui não é o caso, a gente só quer dar o prevent default. Gerar cor aleatória que a gente usa para ficar criando as bolinhas com o botão esquerdo do mouse. Eu gero um valor inteiro de 0 até 255, que é o que vai me dar aqui, porque isso aqui gera do intervalo fechado em 0, aberto em 1, né? Com todos os doubles ali, todos entre aspas, né? Porque não é infinito. Aqui na computação, né? Multiplico por 255, isso aqui vai dar de 0 a 255 e uns quebradinhos. Dou truncada nisso aqui, corto a parte decimal, para RGB, para vermelho, verde e azul, e crio uma string nova aqui com aquela sintaxe que eu usei 000 lá na hora que criou a bolinha, com RGB, para isso aqui gerar uma cor aleatória para mim, tá bom? Que vai dar essa cara aqui das cores coloridas. Tudo bem, gente? Então, copiei, colei, salvei.
E eu acho que é isso. Tudo bem? Vou apagar isso aqui, atualizar o projeto e a aula de JavaScript fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. É importantíssimo, tá bom? E a gente agora vai para a próxima aula de desenvolvimento de projeto. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Valeu, valeu e até mais.